Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é a estrutura da Bíblia. Nós vamos estudar nessa lição como foi feita essa estrutura. Aqui no nosso textuário, que está em Lucas capítulo 24, versículo 24, diz assim: E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Nós vemos aqui o escritor Lucas, ele descrevendo acerca da situação, claro, aqui Jesus, né, falando de Jesus, o cumprimento de Jesus. Jesus é o cumprimento da palavra. Jesus é a palavra e se cumpriu aquilo que estava escrito nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés, se cumpriu em Jesus. A Bíblia, ela se cumpre em Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, essa questão da Bíblia, a estrutura da Bíblia é Jesus. Mas nós vamos nessa lição ver conforme foi feito, a partir de que momento que foi feito os capítulos, que foi instituídos os versículos, para um fácil entendimento de nós. Então nós vamos ver nessa lição que antigamente, né, na lei de Moisés, os pergaminhos, não existia capítulos e versículos, a leitura era direta, a profecia era escrita direta, apesar que no hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, não existia não existia capítulo e versículo, e também a escrita é lida de trás para frente. Então é uma leitura diferente da nossa cultura. Aqui na verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Alguns fazem essa questão dessa divisão, né, da Bíblia, se fazendo uma analogia com o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías tem 66 livros, então faz essa analogia. Mas a Bíblia em si tem 66 livros, entre livros proféticos, livros poéticos, cartas, evangelhos, livros históricos. A Bíblia constitui 66 livros. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas 24, do 44 ao 49, no 44 nós já lemos, e vamos ler aqui o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus aqui, ele está falando acerca dele mesmo, né, testificando aquilo que os profetas já disseram. Então veja que Jesus apenas está dizendo, olha, se cumpriu em mim a palavra, né? Aquilo que os profetas disseram, que os patriarcas também, né, falaram, se cumpriu em Jesus. Então nós vemos Jesus testificando acerca disso. Agora, como foi feito essa separação entre Antigo e Novo Testamento? O Antigo e o Novo Testamento, meus irmãos, foi a partir de Jesus. Jesus, se eu fosse colocar fora do cristianismo, né? Se eu fosse um não cristão, eu diria que Jesus foi o maior homem que já existiu na face da terra, porque ele dividiu o tempo na humanidade. Ele dividiu o tempo na humanidade. Mesmo aqueles que não são cristãos, né, admitem isso. Ele dividiu o tempo na humanidade. Por quê? Porque existe o tempo antes de Cristo e o tempo após Cristo, depois de Cristo. Então veja que Jesus, ele dividiu o tempo na humanidade. Jesus foi aquele que dividiu no sentido de um tempo, porque, claro, nós estamos em 2000 anos depois de Cristo, e se nós fôssemos colocar pelo calendário judaico, antes de Cristo, aproximadamente 4.000 anos, né? Já que o calendário judaico está aproximadamente no ano 6.000. Então nós entendemos, meus irmãos, que o calendário judaico não segue acerca dessa divisão. Nós, ocidentais, seguimos isso. Alguns orientais não, mas nós ocidentais seguimos isso. Então nós vemos que Jesus, ele dividiu, né? Ele colocou um limite, teve um limite, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Na nossa introdução, a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Só que alguns defendem que algumas partes da Bíblia foi escrito em hebraico, e algumas expressões em hebraico, como nós vamos ver na lição, foram colocadas, como Talita Cumi e algumas outras. Mas algumas partes, alguns defendem que até algumas situações, algumas passagens
foram escritos em aramaico, que era a língua, né, na Palestina no tempo de Jesus. Tópico 1. Como a Bíblia está organizada? Definição do termo Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, Bíblia, né, que vem de biblos, biblioteca, é uma biblioteca com 66 livros. Então, esse termo Bíblia vem de biblos, que é uma biblioteca. Então, essa biblioteca contém 66 livros. Todos os livros constituídos por autores. Alguns livros, alguns defendem, como Salmos, por exemplo, alguns autores que constituíram o livro dos Salmos. E aqui uma coisa interessante aqui, por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então veja que eles começaram a usar este termo Bíblia, que é um conjunto de livros. A Bíblia é uma biblioteca, né? Onde contém 66 livros. Aqui na parte 2, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico koner, como em sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego cânon, que significa régua. Que régua que foi essa, né? Existe o cânon do Antigo Testamento, que é os livros do Antigo Testamento, existe um cânon do Novo Testamento, mas depois juntaram um cânon só. Por que esse cânon sagrado? Para poder medir aquilo que era verdade, a veracidade da escrita, porque a Bíblia, meus irmãos, não foi o apóstolo Paulo que constituiu a Bíblia, não foi o apóstolo Paulo que falou, vou pegar o Antigo e o Novo Testamento, não existia esse entendimento de Antigo e de Novo Testamento, esse entendimento de Antigo e Novo Testamento é mais recente, claro, 1200 aproximadamente, mas antes disso, nos concílios que houve em 300 depois de Cristo, principalmente no concílio de Constantinopla, o que houve ali? Um concílio para ver quais os livros que poderiam ser livros inspirados para eles formarem, vamos dizer assim, uma biblioteca, né? Esse é o entendimento, uma biblioteca para ver que realmente os livros que eram verdade, aquilo que tinha uma veracidade, que poderia ser entendido como que? Como inspirado, eles tinham esse entendimento. Então eles começaram a fazer tudo isso. No Antigo Testamento, se a gente for pegar o Antigo Testamento, tem poucos livros, não há muitos livros apócrifos, mas no Novo Testamento há milhares de livros apócrifos. Então nós vemos, meus irmãos, que teve que haver sim este concílio, claro, inspirado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, Jesus, né? A Trindade estava auxiliando estes homens para colocar livros inspirados por Deus. E aqui, uma coisa interessante, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, Deus que guiou estes homens para esse entendimento da questão da Bíblia como regra de fé e prática. O que é essa régua? É a medida. É a medida que faz aquilo que é real, que é no caso, que tem uma veracidade, que é inspirado, que tem algo ali de fundamento, que tem algo ali que não sai fora daquilo que nós temos, né? Que não sai fora daquilo que nós temos, que não sai fora daquilo que realmente é real. Porque se vocês, como eu já falei nos outros comentários, se pegarmos os livros apócrifos, nós vamos ver diversos livros, e até os chamados deuterocanônicos, que são 7 livros que entraram da Bíblia Católica, que estão na Bíblia Católica, se os irmãos quiserem ver, quiserem ler, até muito bom, como eu já recomendei, com uma questão histórica. Se a gente pegar a 1ª e 2ª Macabeus, alguns dizem, mas por que não entrou 1ª e 2ª Macabeus? Há um momento em 2ª Macabeus que se faz um culto, né, uma oração, um sacrifício aos mortos. Então veja, por isso que alguns erros ali que não tiveram uma concordância com os outros livros, por isso que eles não entraram. Aqui na parte 3, os 2 testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatheke e da hebraica benit. Ambos os termos têm sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão testamento já diz, né? A gente entende testamento quando alguém falece, tem o seu testamento, aquilo que ele quer que seja feito com as suas finanças, né?
ou com a sua herança para ser repartida, quem vai ficar com o quê. E aqui nós também entendemos o testamento como uma ordenança de Deus para nós. É por isso que tem essa expressão Antigo Testamento e Novo Testamento, é o quê? É uma ordenança para nós, para saber como nós podemos proceder, como nós podemos fazer as coisas e entender melhor aquilo que está à nossa volta, né? Porque a Bíblia, ela nos dá esse entendimento. E aqui no tópico 2, o Antigo Testamento. No livro do Antigo Testamento, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide em seguintes grupos: Pentateuco, constituído por 5 livros do Gênesis a Deuteronômio, históricos, formado por 12 livros de Josué e Esther, poéticos, composto de 5 livros de Jó e Cantares de Salomão, e proféticos, que subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. Essa divisão não quer dizer que a Bíblia está em ordem cronológica. Se nós pegarmos de um livro de históricos, né, até Esther, nós vamos ver ali que está colocada a questão da história do judeu, né, ali praticamente Esther. E se a gente fosse colocar Malaquias viveu, foi o último profeta, viveu, acredito eu, que um pouquinho após Esther, segundo os historiadores, um pouquinho após Esther, ali praticamente no mesmo tempo. E depois silenciou, não houve mais inspiração para escrever relatos. Eu citei aqui 1ª e 2ª Macabeus, que foi escrito que é uma história, né, do período interbíblico, que nós chamamos de período interbíblico, 400 anos. Mas voltando à questão do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros dos proféticos, nós vemos que não há uma ordem cronológica, porque se nós pegarmos 1ª, 2ª Reis, nós vamos ver que profetas viveram exatamente nessa época, na destruição, na ascensão, né, dos reis. 1ª e 2ª Samuel vai contar mais a história ali de Davi e Salomão, Saul, Davi e Salomão. E quando nós entramos nos 1ª e 2ª Reis, nós vamos ver que vai contar histórias de reis de Israel. E a gente vê que há muitos profetas, principalmente no 2º livro dos Reis, que vai, 1º e 2º livro dos Reis, ou 2º livro das Crônicas também, que é ali um pouquinho ali daquilo que está em 1ª e 2ª Reis. Crônicas e Reis, meus irmãos, não vou dizer que são iguais, mas a escrita, aquilo que é histórico, alguma outra coisa que em Crônicas tem um pouco mais, em que Reis tem um pouco mais, por quê? 1ª e 2ª Crônicas resume 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. Mas voltando aqui, o que nós percebemos? Que no livro do Antigo Testamento, esses livros, né, os profetas podem ser inseridos nesses livros. Por quê? Porque eles viveram exatamente ali, como eu já mencionei, em 2ª Reis, onde conta a história já, o fim já de Samaria e de Judá, da tribo de Judá, ou de Jerusalém, melhor dizendo, já era o fim. E o que a gente percebe? Por que ele não está em ordem cronológica? Porque os profetas vêm após os livros proféticos. Então, a gente vê que as profecias foram ali no livro de 2ª Reis, principalmente no livro de 2ª Reis, que vai falar, um profeta agradou a Deus, aí morreu, aí o outro não agradou. Então, claro, foram muitos daqueles que não agradaram do que aqueles que agradaram. Mas o que eu quero dizer é que o Antigo Testamento não está em ordem cronológica. Até aqui, como a gente vai falar agora, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, o reconhecimento do povo de Deus que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, e a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Hoje, nós não temos a cultura já não é tão forte, mas a cultura oral e a cultura do entendimento, da veracidade daquilo que era realmente o escrito antigo, o escrito clássico, hoje nós não temos muito isso. Que alguém vai escrever da sua maneira. Eles eram fiéis a escrever daquilo que realmente os copistas, né, os escribas, escreviam e redigiam aquilo que realmente estava escrito, sem acrescentar e sem tirar absolutamente nada. Mas o que nós vemos aqui, que no Antigo Testamento houve sim, tinha que haver, né, essa vamos dizer assim,
como é que nós podemos dizer, essa avaliação para ver se o livro realmente era inspirado, porque eles chegaram num momento que, principalmente, como eu citei aqui, Constantino, chegaram num momento que deveriam fazer essa avaliação, para fazer mesmo uma biblioteca de livros. Mas no Antigo Testamento, como a gente não tinha um novo, claro, né? No Antigo Testamento, o que nós vemos? Também houve, né? Houve esses escritos sendo avaliados para ver se realmente era a história do povo, era aquilo que realmente o povo tinha vivido, era realmente aquilo que o povo tinha ouvido acerca dos profetas, o entendimento do povo. Então houve também uma avaliação. Na parte 3, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Então também, né, eu citei aqui no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, algumas coisas também foram escritas em aramaico, que alguns acham que foi uma mistura, né, como o povo foi pro cativeiro da Babilônia, surgiu, né, essa língua aramaica, né, o aramaico. Então essas questões aqui do Antigo Testamento, esse entendimento, o hebraico que era falado no tempo de Moisés, até mesmo no Antigo Testamento, foi se perdendo, acho que talvez o sotaque ou algumas palavras, né, foram perdendo o entendimento, o povo foi perdendo essa noção do que era realmente o que queria dizer determinadas palavras, mas não se perdeu o que? A veracidade da Bíblia. A Bíblia é um livro muito contestado, principalmente no Antigo Testamento, que diz que Deus mandou matar, e as pessoas falam muitas coisas, irmãos. Mas aqui a gente vê, finalizando essa parte, que o Antigo Testamento foi dividido em versículos, né? Voltando lá no começo, conforme o teólogo Norman Gesley, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos para facilitar o entendimento. Para nós facilitarmos o entendimento, mas que uma coisa que a gente não pode abrir mão é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, irmãos, a gente tem lá os versículos do livro dos Salmos, mas alguns estudiosos dizem que não é bom citar, olha, capítulo tal, versículo tal. Capítulo tal, Salmos de número tal, não capítulo de número tal, Salmos de número 35, Salmos de número 119. Então veja, versículo tal. Os Salmos são livros cantado, os cânticos que eles cantavam naqueles dias. Então, voltando aqui para o nosso fácil entendimento, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Mas aqui ainda depois, né, a Bíblia era escrita em latim, né, só para os católicos, mas isso aí já é uma outra aula. No tópico 3, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição de Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, que são os 4 livros, da Bíblia, histórico, as epístolas, né, e a revelação constituída. Os 4 livros são os evangelhos, que são de Mateus a João. Livros históricos, né, que são Atos dos Apóstolos é o livro mais histórico, porque praticamente conta a história ali da ascensão da igreja até a morte do apóstolo Paulo. E as epístolas, né, que foram escritas tanto por Paulo, também pelos apóstolos, e o livro da revelação que foi dada a João. Então veja que essa é a divisão. Mas, irmãos, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e dizer mais uma vez. Tentaram colocar muitos livros que não tem nada a ver com a concordância bíblica que nós entendemos. Não tem nada a ver com a concordância bíblica que nós entendemos. Esses livros aqui, que eu vou chamar de livros, né, entre epístolas e evangelhos, e livros históricos e livro da revelação, não foi assim escrito e já foi colocado, Jesus morreu na cruz e já foi colocado. Não, meus irmãos, foram pessoas que ouviram os apóstolos pregarem. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu essas cartas, tem as cartas da prisão, enquanto ele formava igreja
ele estava em um lugar, queria falar com as pessoas e não tinha essa disponibilidade de ir até lá, e alguém levava aquela carta para saber qual era a ordenança, qual era a doutrina que deveria ser seguida. Então isso foram riquezas para nós, claro, inspirada por Deus, e trouxe para nós muito entendimento, porque ali tem os escritos inspirados por Deus, que inspirou Paulo, que inspirou aqueles que os irmãos, os apóstolos, não somente apóstolos que escreveram os evangelhos, mas a gente vê que isso nos trouxe um entendimento melhor acerca daquilo, mas que hoje, ou em 1948, nas cavernas de Qumran, os essênios tinham uma literatura muito vasta. Algumas têm concordância, são iguais, né, à nossa Bíblia, como o livro de Isaías, para nós termos uma ideia. Parte 3, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega. A língua grega, apesar que quem dominava o mundo, né, no caso, o mundo conhecido daquela época, eram os romanos, mas a língua falada era o grego koiné, que era é como se fosse o inglês de hoje, né? Que todos, para se comunicar com as pessoas de todo mundo, se falam inglês. Mas nós vemos que naquela época era o grego, mas os romanos não eram os gregos que dominavam o mundo, eram os romanos. Mas os romanos não quiseram mexer nisso, já que antes dele, claro, Alexandre o Grande, que dominou, apesar que pouco tempo, mas uma boa parte, né, o mundo conhecido naquela época, nós vemos que foi instituída a língua grega, e aí eles poderiam ir nas províncias e falar um idioma só. Amém? Irmãos, e a nossa conclusão? O conjunto de 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Quem autorizou esses livros foi Deus. Quem nos dá o entendimento, a inspiração e o conhecimento é Deus. Mas existe só uma coisa, meus irmãos. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos na Bíblia, não vai fazer sentido para nós nenhum desses livros. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.